Para mim é muita alegria estar com vocês. Quando eu vejo vocês, não dá para ficar sem abraçar, sem chegar perto, né? Falaram que eu estou bonito hoje, né? Olharam para mim, você está bonito, rapaz. Aí eu fiquei alegre, né? Eu acho que eu estou assim, não estava, né, João? É que eu vim quase direto de um casório, de um casamento. A sobrinha dela estava casando, acho que 3 horas da tarde começou a cerimônia lá. Ela mora nos Estados Unidos, já faz uns 15 anos, né? Ela casou lá com um americano também. E agora, passado um tempo, ela conseguiu vir para cá e resolveu fazer uma cerimônia também aqui, né? Para a família, para o pessoal da igreja lá em Pinda, os irmãos lá da Fonte da Vida, pastor da Fonte da Vida, as amigas dela, os amigos dela, né? E a gente está nesse meio. Então a gente foi lá, 3 horas começou, e a gente estava assim, ó, deu hora, a gente chispa. Falei para ela, né? Vamos cair fora para ela para Tremembé. E a gente estava lá, foi muito bom. A gente viu pessoas que fazia tempo que não via. Pastor Benedito, acho que o Gilmar conhece, né? Deu um abraço muito forte lá, fazia muito tempo que eu não via. A gente não via ele, a esposa, a Joana, foi? Aí a gente veio correndo para cá, por isso que eu estou bonito assim, ó. Ó. Graças a Deus por estarmos aqui. Na próxima vez que eu vier já não vou estar tão bonito assim, porque eu não fui em casamento, estou vindo direto para cá. É brincadeira. Que todos sejam abençoados com paz, alegria nessa noite, e que isso possa valer para toda semana, para todos os dias que virão. A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, mas a gente conta que a bênção de Deus vai sempre aumentando na nossa vida, né? Né, Jonathan? Ontem você falou que eu estava bonito também, não falou? Foi ontem, né? Hoje não, né? Ele falou ontem. Eu falei, vou ficando velho, vou ficando mais bonito. Quando era novo não era tão bonito assim. O tempo vai passando, mas o melhor de tudo é que Deus vai prevalecendo na nossa vida. A questão não é envelhecer. Não é isso, né? Penso até que a gente pode ser até mais abençoado numa idade avançada do que quando você é mais novo, né? Isso pode acontecer. O bom mesmo é desde a mocidade ser abençoado, ser cheio da graça de Deus, né? E vai envelhecendo e o nível vai aumentando, em vez de diminuir, só aumenta o nível da presença de Deus na nossa vida. Amém? E assim, pensando em tudo, às vezes a gente conversa com um, conversa com o outro. Às vezes eu fico conversando lá com o Gilmar, com o pastor Saira, que eu vou para a casa dele, fico conversando e aquilo vai vindo na cabeça da gente, tanta coisa, né? Nós somos chamados, recebemos uma chamada para servir a Deus. Não é qualquer chamada, eu sempre falo isso, não é qualquer chamada, é algo assim tremendo. A gente tem que saber como que a gente cuida disso. Não só agora, nesse momento a gente está reunido aqui, mas no dia a dia, como que eu cuido disso? Essa chamada que eu recebi, que tem que ser bem cuidada, bem administrada, né? Eu tenho que saber como que eu ando, como que eu vivo, o que que eu falo, o que que eu penso, como que eu ajo com relação a tudo e a todos. Seja perto ou longe de mim, né? Seja aqui em Pinda, aqui em Tremembé, ou lá nos confins, lá em Brasília, seja onde for, com tudo que está acontecendo. Como que eu devo agir? Como que eu devo pensar, né? E a Bíblia fala da gente ter a mente de Cristo. Não é isso? Moisés falou no salmo lá, ensina-nos, Senhor, a contar bem os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não é isso? Então não dá para viver como os outros vivem. Não dá para ser como os outros que não têm Deus vivem. Eles vão de qualquer jeito, né? Se precisar, chutam. Como diz o ditado, o pau da barraca derruba tudo. Mas a gente não pode fazer isso, né? Ninguém pode. Nós não podemos, como
pessoas comprometidas com Deus, como se diz na gíria, aí, até chutar o pau da barraca, derrubar tudo, chutar o balde, como se diz. Temos que saber como que a gente vive hoje, dentro desse chamado que nos foi feito. E a gente entende que Evangelho não é só palavra, Evangelho é também poder. Amém? Gente, Evangelho não é só palavra, Evangelho também é poder. E a gente pode perguntar, então, por que não se manifesta tanto esse poder hoje? Se está dizendo aqui nas Escrituras que o Evangelho não é só palavra, mas é poder também. Nós estamos envolvidos com o Evangelho de poder. Nós estamos envolvidos com Deus que pode fazer infinitamente mais. E muitas vezes é naquela hora que a gente não tem força nenhuma, ou quando a gente pensa que acabou tudo, chegou no final, não tem mais nada. É nessa hora que Deus fala, agora se deixa que eu faço. É como Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro, né? Já fazia 4 dias, era uma situação, humanamente falando, perdida, não era? Uma pessoa 4 dias morta, como que ela está? Então alguém chamou a atenção dele e falou, Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. Então existem também situações na nossa vida que parece que não tem jeito, não tem saída, é complicado, né? Como disseram naquele dia para Jesus, ó, já faz 4 dias que ele morreu, está cheirando mal. Mas qual foi a resposta dele? Eu não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é isso? É no momento difícil, é na hora complicada, é ali a hora de Deus manifestar a sua glória. E a gente não pode atrapalhar, né? E a gente tem essa capacidade de atrapalhar. Mas isso precisa ser mudado em mim, em você, em todos nós. E viver esse evangelho de poder. Deus cura hoje? Pode curar hoje? Pode. Deus pode fazer milagre? Pode fazer milagre. Porque Deus continua sendo Deus. Não mudou nada. Nós estamos em 2026, né? Nós estamos aqui no Brasil e a modernidade é muito grande, a tecnologia é muito grande, Deus já ficou ultrapassado, Ele não tem mais capacidade para fazer milagre nem cura, não. Ele pode fazer infinitamente mais, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós esperamos. Peguem comigo em Atos 12, uma passagem bem conhecida, e é muito interessante essa passagem, na vida de o que aconteceu com Pedro. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 escoltas e soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, repetindo, o versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer
estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, ou seja, sandálias, né? E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ou seja, a porta abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Até isso, ó. O que a gente vê aqui? É uma passagem tremenda, né? A gente poderia dizer, mas Pedro não andou com Jesus? Pedro não era íntimo dele? Mas por que então que estava preso? Não é? Porque foi permitido ir para a prisão. Tiago foi morto à espada. Mas aí, como que a gente explica isso? Por que Deus não livrou Tiago? Esses dias eu ouvi alguém falar que Deus é um ditador. Um ditador que simplesmente chega, faz e pronto, e quando quer levar alguém, leva e não pergunta se pode. Deus é um ditador. Alguém falou isso pra gente, né? Porque a esposa tinha morrido. E está sofrendo muito, aquela coisa toda, então... E disse para mim e para Edna que Deus é um ditador, Deus só vai fazendo assim, que um dia ele vai chegar diante de Deus e: por que o Senhor fez isso comigo? Deus é Deus, fazendo, não fazendo, é do jeito que Ele quer. Aliás, nem estou aqui, nem estamos aqui porque nós queremos, mas partiu dele. Você está aqui com vida porque partiu dele. A uns Ele mantém com vida, a outros não. E daí? Não é? Por que Tiago morreu? Por que Pedro milagrosamente foi solto? Interessante, não é? Então Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos, tem a sua vontade. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são muito melhores do que os nossos caminhos. Quando pensamos que tal caminho é muito bom, Deus está olhando e de jeito nenhum, é o meu caminho que é bom. E Ele não é ditador, é um pai que sabe muito bem o que faz. Amém? Então Tiago foi morto à espada. Herodes gostou disso. Eu estou falando da vida de igreja, da vida de homens comprometidos com Deus, que muita gente pensa que servir a Deus, vai ser só maravilha agora. Não vou ficar desempregado, não vou ficar doente, sempre vou ter dinheiro, e assim, e vai, né? Existe até o evangelho da prosperidade. Aí quando não prospera, fica meio doido e perde a fé, porque não prosperou. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos chamados também, não só para sofrer por Ele, mas até para morrer por Ele, se for necessário. Então Tiago morreu por Jesus. Pedro continuou, porque Deus tinha ainda um propósito, um ministério para cumprir na vida de Pedro. E daí? Quem vai discutir com Deus? Por que Tiago foi e Pedro ficou?
Não tem como discutir. Não é? Amém? E Herodes gostou disso, mandou prender outros depois que matou Tiago. Era o ditador da época. Até falei para ele, né, o que faz lembrar nos dias de hoje, né, um homem como esse? O que faz lembrar? Mandou prender, gostou, o povo gostou, o povo judeu gostou do que eu fiz, vou meter mais alguns na cadeia. E o Pedrão foi junto. Pedro foi junto, gente. E estava lá, acorrentado. Então existem aqueles que dizem, não, estou servindo tanto a Deus, eu oro, faço isso, faço aquilo, e Deus não me ouve, e Deus não me atende, Deus não dá o que eu quero. Gente, Deus tem um propósito. E quando Deus chama alguém, primeiro existe um processo, né? Você tem que passar por um processo para chegar no propósito. Nenhum deles chegar num propósito, nenhum deles tiver um ministério maravilhoso sem passar por aquele processo. Como o ouro passa, a prata tem que passar pelo fogo, tirar toda a impureza e vai, até ser aquele ouro puro, aquela prata pura, né? Deus faz a mesma coisa com a gente. O que a gente vai passando na vida, o que a gente está sofrendo, e às vezes parece que, meu Deus, eu aprendi isso uns dias atrás, agora sempre falo disso. A Edna não estava bem, não me lembro de ter falado isso aqui. E ela estava tossindo muito, gente. E aquilo estava me deixando doente, a tosse dela. Eu estava ficando desgastado. À noite, passava que a noite inteira tossindo, sentava na cama. Teve vezes de perder o fôlego, não conseguia respirar. Aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes, né? E eu estava, assim, arrasado com aquilo. E eu orava. Deus, o Senhor pode fazer. E Deus não faz. E Deus não fez, gente. E Deus não fazia. Deus tem misericórdia, vai perder o ar, não vai respirar mais. E Deus deixava ela tossir até não querer mais. Aí é a hora que você fala, espera aí, que Deus é esse? Gente, foi uma experiência terrível, terrível. Aí chegou um dia de manhã, a gente foi orar de manhã, eu disse, não, hoje eu vou encarar essa tosse com autoridade. Oramos nós dois juntos na sala, repreendemos, tosse, vai embora e nunca mais volte. Falamos assim para a tosse. Eu acho que ela ouviu, mas tentou ficar, viu? Aí deu aquela calmaria, aquela coisa toda, foi muito bom. Aí fomos para a casa da Helena, minha cunhada, a gente passa o dia todo lá, trabalhando lá, né? Começou a tossir de novo, não acredito. Meu Deus, já começou a tossir de novo. Aí eu falei para ela, liga lá no hospital de Taubaté, vamos para lá que você não pode tomar qualquer remédio, vamos fazer um tratamento para essa tosse. E falei assim, e Deus não quer ouvir a nossa oração. Falei para ela, Deus não quer ouvir a nossa oração. Não que eu perdi a fé, não que eu não acreditasse mais em Deus, mas eu entendi, Deus não quer ouvir a minha oração. Gente, e você chega nesse ponto, é terrível, é ruim. Ela virou para mim assim, não vamos para Taubaté não, porque Deus ouviu a nossa oração e essa tosse já está acabando. Eu disse, irmão, se você falou, está falado, então dá baixa a cabeça e sai de fininho. E fui fazer o que tinha que fazer. Sarou, Jonathan, a tosse sarou. Tá vendo? Quem devia estar pregando aqui é ela, não sou eu não, viu? A tosse sarou. Naquele dia eu estava entregando isso, Deus, meu Deus, misericórdia. Ela disse, não, Deus curou sim, a tua tosse está curada. E a tosse desapareceu naquele dia, não foi? Então a gente experimenta, a gente chega nesse ponto, né? A vida da gente é assim, Deus vai formando, vai deixando a gente passar pela fornalha. Deus deixou os homens cair na fornalha ali, Deus deixou Daniel cair na cova dos leões, mas por quê? Como isso? Que crueldade jogar um coitado, um servo ali de Deus na cova dos leões. Meu Deus! Se ele não tivesse deixado Daniel ser jogado na cova dos leões, não seria tão grande quanto cair lá dentro e os leões que igual gatinho perto dele. Não é? Nenhum leão se atreveu em fazer mal nenhum para Daniel. Foi ou não foi?
Quem perdeu o sono foi o outro que mandou jogar, né? Não conseguiu dormir, não é isso? Então ele foi jogado na cova. Deus permitiu. Por quê? Porque ele fez algo muito maior. Os leões não tocaram em Daniel. Joga na fornalha ardente. Mas espera aí, Deus não podia livrar da fornalha. Não, o milagre foi maior. Não tinha nem cheiro de fumaça, João. Nem cheiro de fumaça tinha. Não é isso que está escrito? É, né? Às vezes eu queimo um pouquinho de coisa seca lá no quintal da minha cunhada. Rapaz, depois quando eu vou embora, tô cheio de fumaça quanto é lado. Camisa, tudo cheirando de fumaça. Eles foram jogar dentro da fornalha. A temperatura simplesmente, né, aumentou muito. Mas não tinha nem cheiro, nada foi queimado. O milagre de não deixar cair. Aliás, o milagre de deixar cair ali dentro, deixar ter caído, o milagre foi muito maior. Não foi? Acho que todo mundo estou de boca aberta. Como é que pode isso? Nem o fogo não queimou. Jesus, Lázaro doente, ele deixa Lázaro morrer. Se ele fosse lá e curasse Lázaro, o que seria maior? A cura ou a ressurreição? O que é maior? Ressurreição. Deixou isso acontecer. E ressuscitou no mesmo dia? Não. Depois de 4 dias, para piorar um pouquinho a situação, para deixar as irmãs de Lázaro mais apavoradas ainda. 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É para agora, é para depois, é para sempre. Eu posso ressuscitar agora, e vai ressuscitar também no dia do julgamento, não é? Então Jesus permite isso, porque a glória que foi apresentada foi muito maior, e isso depois de 4 dias morto, onde qualquer um já está cheirando muito mal, já está se desfazendo, não é isso? Já está se desfazendo, mas Jesus disse: tirem a pedra. Removam a pedra. Quem tem que tirar a pedra? Ele não tirou a pedra, ele mandou alguém tirar. A gente tem que tirar a pedra, mas mandar um morto sair, ele mandou, foi ele que mandou. Amém? Eu li o Augusto Cury falando, acho que você já conhece o Augusto Cury, que ali foi bilhões e bilhões de células sendo restauradas, João. Eu acredito que não foi nem células, foram células novas no corpo daquele homem. O homem que estava 4 dias morto, teve tudo restaurado. Dá para pensar nisso? Imagina isso na sua cabeça. Não deixa passar batido não. Não escuta só não. O evangelho é poder, e Deus vai realizar poder. Deus vai agir com poder nesses dias. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo e Deus vai agir. Eu tenho orado e falo: Deus, nós precisamos do sobrenatural. O natural está cansando a gente já. Está deixando a gente cansado de tanto que os homens falam, de tanto que os homens agem, de tudo que está acontecendo. Você fala, você prega, entra por aqui, sai por aqui, não escutam. Então nós precisamos de um mover sobrenatural de Deus. Isso vai acontecer, porque o evangelho é poder. Então a gente não está aqui acreditando num poder, num evangelho que é apenas palavras. Quando dá eu vou, quando não dá eu não vou. Quando estou com vontade eu oro, quando não estou não oro. Um evangelho segundo os meus sentimentos e pensamentos. Quando eu acredito, Jesus não cura mais, Deus não cura mais, Deus não faz nada. Faz. Uma questão de tempo. Deus está nos preparando para algo novo que vai acontecer, gente. Eu tenho certeza absoluta disso. E se eu não tivesse certeza, eu ia parar por aqui. Nem viria aqui hoje. Mas eu tenho plena certeza que Deus vai fazer algo novo nesses dias. É na sua vida, é na sua casa, é na cidade, é no país, é na nossa parentela.
vamos ver a glória de Deus acontecendo. Então senão não vale a pena a gente estar aqui. Eu creio nisso. E é muito claro, para se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Então Deus quer levantar homens e mulheres que têm essa disposição, essa fé, essa visão de ver aquilo que muitos não vê, de entender aquilo que muitos não entendem, de escutar aquilo que muita gente não escuta. Como Samuel, o pequeno Samuel lá no templo, que Deus falou com ele, chamando Samuel ainda quando era pequeno. A gente conhece a história, né? E ele foi crescendo, foi servindo a Deus, e a palavra diz lá em Samuel, naquele tempo, era muito raro quando Deus falava com alguns dos seus servos. E também visão era coisa raríssima. Gente, eu não sei. É um sentimento, um entendimento que eu tenho. Mas parece que a gente vive uma situação parecida. Deus vai mudar isso. Quando vários Samuéis, acho que é Samuéis, não falei o português certo, não tem alguém para corrigir. Vários Samuéis aí foram se levantando e se escutando o que Deus está falando. Deus precisa dos Samuéis para escutar. Esse homem se levantou em Israel como profeta, como sacerdote, gente. Israel estava zerado. O próprio sacerdote Eli, os filhos de Eli, né, que eram sacerdotes, só pisava na bola, como diz o ditado, roubava a carne do sacrifício, se prostituíam com as mulheres, ali no templo, mesmo na porta do templo, coisa assim, era terrível, a situação lá era ruim demais, mas Deus estava levantando um Samuel, e Deus está levantando a igreja hoje, não é uma igreja que só fala, uma igreja que se posiciona, uma igreja que vai ser um grande luzeiro para o mundo, uma igreja que vai dar uma resposta para o mundo, resposta para a cidade, uma resposta para o país, que quando a situação está acontecendo, Deus vai responder. Provavelmente não acontece muita coisa, porque não estamos preparados, não é uma apontar de dedo, não é uma condenação, não é uma cobrança, estamos todos juntos, e queremos mais de Deus, queremos muito mais. Então Pedro estava preso ali, não tem jeito, acabou. A gente tinha 4 escoltas de soldado prendendo ele, muito bem vigiado. O Herodes era tão inseguro, que mandava prender um homem inocente e colocava 4 escoltas de soldado guardando um homem inocente que nunca fez mal nenhum. Ou insegurança, isso é o mal dos arrogantes, o mal daqueles que querem fazer o mal. Eles não têm segurança, eles não sentem segurança. Dá para entender isso? E quando a gente é livre, quando a gente serve, a gente tem segurança, a gente é tranquilo, a gente tem paz. Mas não tem paz aqueles que fazem o mal, eles não confiam nem neles mesmos. Então Pedro estava lá preso, muito bem guardado. Meu irmão, aqui na terra estava sendo assim, mas lá do céu estava chegando um anjo. Aqui na terra estava difícil, Pedro estava preso, um já tinha sido morto, o Herodes estava lá, querendo se impor, mas ele não sabia, que lá do céu Deus estava vendo tudo, assistindo tudo, acompanhando tudo. Um anjo entrou, gente, imagina, o anjo entrou na cadeia, e nenhum soldado viu o anjo entrar, nenhum bendito soldado que viu o anjo entrar. Eu falo isso porque isso é maravilhoso, isso é o evangelho de poder, e Deus pode mandar anjo, Deus pode operar, Deus pode agir, Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro isso sobre toda a situação que nós estamos vivendo e que parece que não tem mais jeito. Tem jeito, se Deus agir, tem jeito. Agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Então nós como igreja temos que ter essa atitude de fé. Não é triunfalismo, não, mas é fé, é confiar, às vezes é até chorar, é sair chorando e semeando, né? Voltará com júbilo trazendo, gente, essa palavra vai se cumprir. A gente vai sair chorando enquanto semeia. Nós estamos semeando, eu acredito numa semeadura.
Gente, dá para chorar. Dá para chorar, dá para sofrer. O cansaço bate, o desânimo bate na porta. Mas a gente tem que dizer, não vou parar, vou continuar. Vou cansado, vou ferido, vou sofrendo, vou chorando, mas eu vou. Porque Deus vai dar a graça de eu trazer os meus feixes com alegria. A colheita é certa. A colheita é certa. Então Deus está preparando uma igreja cheia da graça nesses dias. Amém? É a resposta para muitos. O anjo entrou na cadeia, tirou aquelas correntes de Pedro, deu uma tocadinha do lado, levanta a corda, pega a sua sandália, põe no pé, pega a sua capa, joga nas costas, e passou, e o soldado tudo ali. Ele não estava dormindo não, se estivesse dormindo, né? Passou tranquilo ali no meio do soldado e foi mal. E Pedro disse, acho que eu estou sonhando, não é possível. Que será que é isso? Aí depois quando ele viu, caiu na real, puxa vida. Mas é isso que Deus faz e pode fazer nos dias de hoje. Nós declaramos isso por fé, nós profetizamos uma igreja assim. Não pode ser fria, não pode ser morna, tem que ser quente essa igreja, que crê no Deus que pode fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Amém? É por isso que você vem aqui, é por isso que você está orando durante a semana, é por isso que nós estamos juntos, porque nós queremos que Deus vai fazer infinitamente mais. A gente tem ido lá em Roseira, conhecemos uma família, o Edson, né? Eu chamo de Edson, é pastor também comigo, eu chamo, os irmãos não me levam a mão chamar, eu chamo Gilmar de Gilmar, não falo pastor, mas é essa liberdade que a gente tem, mas a gente reconhece o ministério que cada um tem, né? Então o Edson estado lá, conheceu uma família, a gente está lá, estão cuidando da família, fui lá conhecer semana passada, gente, eu fiquei olhando na casa, meu Deus, onde que Deus traz a gente, né, Edson? Uma casinha precária, gente do céu, uma simplicidade ali, o senhor que pega a reciclagem, ela que lava ônibus, né? É isso? Lava os ônibus, uma firma lá, e a moça é o que dela? É filha? A Paulinha? Paulinha é filha? Cuidou, né? E é quase mãe, tem deficiência mental, não é isso? E ela pega é pandeira, aquela mexe lá? Meia lua? Ela pega e fica batendo lá. Aí eu cheguei lá, Paulinho, você que é Paulinho? Eu sou a cantora aqui, né? E começa a cantar, gente, e aí eu fiquei olhando, falei, Deus, aonde que Deus traz a gente? Puxa vida, tenho certeza que muita gente gostaria de estar num lugar sofisticado, né? Aquelas coisas. Aí senta aí, irmão, você olha na cadeira, a cadeira rachada, né? Vou procurar outra. Você olha na outra tudo meio assim, sujinha, né? Aí eu falei, onde que Deus traz a gente? Como é que pode, gente? E a mulher está com sede, a família está com sede de Deus. Amém? Então que o poder de Deus se manifeste, seja onde for, lá na favela ou no palácio, seja onde for, que esse evangelho de poder se manifeste. Então, por pouco, outro dia eu conversava com alguém, falando, a gente é muito cheio de nhenhenhen, tudo, não gostei, não dá mais, não sei o que, para gente, para com isso. Deus está chamando o homem. Deus falou para José, sê tu homem, sê tu homem. Isso vale para a mulher também, não é para você ser homem, ser no sentido genérico, né? Sê tu homem, levanta, deixa de ser menino, deixa de ser criança, encara, vai. Eu sou contigo, Deus disse para Josué, e onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou-lo darei. Gente, eu peguei isso para mim, e falei, Deus, eu estou indo lá, eu quero aquele lugar agora, eu quero esse lugar agora, amém? Então, sê tu homem, acredite. Moisés foi embora, Josué assume, e Deus fala isso para ele, seja homem. Então Deus está chamando uma igreja em que nós somos homens, não somos meninos, crianças na fé,
que é balançado por qualquer vento que sopra. Não. Nós sabemos muito bem quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E é esse evangelho que a gente quer apresentar ao mundo, à nossa vizinhança e por aí vai. Que Deus nos capacite para isso, porque nós não temos condição. Em nós não há força nenhuma, a nossa força vem de Deus. Tudo vem de Deus. E que Deus possa fazer isso com cada um de nós, com você. Aí você diga assim, mas palavras de ontem que o missionário trouxe, né? É Deus em nós. Não fica falando não, né? Não posso, eu sou fraco, é isso, aquilo, né? Manda seu pensamento parar, manda sua consciência parar aí. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quase encerrando, pensa nisso. Como Deus mandou o anjo entrar na cadeia, soltar Pedro, Ele pode fazer isso hoje também. E eu estou na expectativa de ter uma experiência com algum anjo. Estou esperando Deus mandar algum anjo para encontrar comigo. Não sei quando, não sei por onde, mas isso pode perfeitamente acontecer. Amém? Deus pode fazer isso. Deus fez isso aqui. E agora eu vou encerrar dizendo uma coisa. Esse Herodes, que era o ditador da época, ele chegou lá na província de Cesareia, se não me engano, vestido em trajes reais, deu a sua palavra para o povo ali. O povo, como sempre, né? Não é homem que está falando, é a voz de um Deus. Você sabe o que aconteceu, né? O homem caiu morto. O Herodes caiu morto. Deus solta Pedro, Deus traz livramento, mas o dono ali, da maldade, que faz a maldade, acabou morrendo. Bem, irmãos, reflitam nisso. Se posicionem, fechem a brecha, diga: eu vou servir a Deus de uma forma intensa, profunda, não quero perder tempo com isso, com aquilo, preocupação é, Jesus chamou a atenção, não vos preocupeis com o que comer, beber, vestir, Deus sabe que vocês precisam disso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Então vamos nos posicionar diante da palavra de Deus, não dos nossos sentimentos, pensamentos. Não, gente, para com isso. Se o grão de trigo caído em terra não morrer, ele fica sozinho, não dá nada, não tem fruto nenhum, é uma tristeza. Mas quando o grão de trigo morre, ele brota, ele cresce e dá muito fruto. Assim seja a sua vida também. Tem muita gente que é como o grão de trigo que não morre, ele não cai, não morre, e vive sozinho, e põe a culpa em todo mundo. Então que você seja um grão de trigo caído em terra, que morre, vai dar muito fruto. Amém? Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração com vocês.